As principais características comportamentais que o mercado busca no CFO nos dias de hoje, acho que a primeira, sem dúvida nenhuma, é a visão de negócios. Eu destacaria o perfil de liderança e empresas muito variadas, em um ambiente que muda bastante, onde o cenário econômico também é muito crítico e também sofre estas variações. Eu diria que uma outra característica importante é a resiliência. As decisões das empresas precisam mudar e o profissional precisa saber se adaptar. A principal, talvez, característica, não sei se tem uma principal, seria a gestão de time. Você tem que saber tudo o que está acontecendo, você tem que controlar tudo o que está acontecendo, ao mesmo tempo dar autonomia e confiança para as pessoas executarem aquilo que elas têm que fazer. Outra coisa fundamental é a acabativa. Começar um assunto, terminar um assunto. Começar um tema, terminar um tema, isso é muito importante. Finanças também é uma área de suporte chave no negócio, né? Saber dar aquele coaching para a gestão, entender aonde, quais são os limites possíveis para que finanças possa dar o melhor aconselhamento e o melhor suporte. Finanças trabalha lado a lado com a gestão, com a liderança da empresa, então com certeza isso é muito importante. Quando a gente olha mais para as competências técnicas, a primeira, com certeza, foi a capacidade do CFO identificar como as decisões de negócio impactam nas demonstrações financeiras. A segunda, certamente, foi a sua participação em projetos, sejam eles estratégicos ou de gestão. O terceiro ponto que eu destacaria, e aí é muito mais para empresas multinacionais, mas que ainda continua sendo um gap, por incrível que pareça, é a proficiência em inglês. E o quarto ponto, o quanto que o CFO está próximo da inovação tecnológica, então o seu conhecimento em tecnologia. Quando a gente olha as disciplinas, certamente a primeira é o Business Support. A segunda disciplina mais demandada no background de um CFO foi a experiência dele com a área de riscos, compliance e controles internos. E a terceira, também muito importante, foi o conhecimento e o background dele técnico em contabilidade. Graças à implementação de novos IFRS, o 15, o 16, o 9, alguns que ainda irão acontecer. Em contrapartida, do outro lado, as disciplinas que foram menos demandadas no background do CFO, o primeiro foi a experiência dele com RI, a outra disciplina foi a área de M&A e, por último, foi a área de planejamento estratégico. As empresas, em virtude da crise, estão muito mais preocupadas em olhar o ano que vem, o futuro próximo, e não tão olhar a longo prazo. No final do dia, você tem que se manter relevante para o negócio. Isso é um desafio eterno e vai continuar sempre sendo. O resto você aprende, você vai estudar tesouraria, você vai aprender a fazer um orçamento, coordenar um orçamento, vai poder fazer um planejamento tributário, mas como você transforma aquilo em ações ou como você influencia o negócio, isso sempre vai ser relevante. Os setores que mais contrataram profissionais de finanças no ano de 2019 foram 3. Primeiro, serviços financeiros. Em segundo lugar, bens de consumo, e aí diga-se bens de consumo duráveis e não duráveis. E em terceiro lugar, agronegócio. Já os setores que menos contrataram no ano de 2019 foram os mais impactados pela crise brasileira nos últimos anos. Construção civil, logo depois infraestrutura, quando a gente fala de porto, aeroporto, empresas de saneamento em geral, e por último a alta indústria, embora esteja se recuperando, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Quando a gente olha para o volume de contratações em finanças, esse ano a gente percebeu que, em virtude de ser um ano pós-eleição e com a mudança do governo, o ano começou mais confiante em janeiro e fevereiro. Então, o volume de contratações em janeiro e fevereiro desses executivos foi muito alto. Em contrapartida, em março começou a queda, até pela insegurança e a indefinição do que aconteceria, né, no próprio governo e também em relação à reforma da Previdência. Então, os meses de abril, maio e junho foram meses atípicos dentro dessa curva normal. Com a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência, houve uma retomada e os meses de julho, agosto e setembro
foram ótimos no que tange a contratação de executivos de finanças. Essa tendência manteve-se em outubro e a gente acredita que deve dar um último suspiro até o final de novembro e depois cai em dezembro, como é normal durante todos os anos.